O convidado de hoje é o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Mário César. Vereador, nós podemos afirmar que tivemos aí um bom início de ano legislativo. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinho. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Madureira. Bom dia, ouvinte do Tribuna Livre. Marquinho, eu posso dizer que sim, né? Até os nossos discursos na sessão inaugural foram um discurso bem proativo, de manter um convívio fraterno. Esperamos que 2014 venha nesse sentido. É o que nós esperamos em relação à Câmara de Vereadores de 2014. O presidente, eu andei procurando o presidente da Câmara por esses dias e não consegui localizar para checar uma informação. A Câmara devolveu à Prefeitura Municipal as sobras do 10º do ano passado. Havia um compromisso, né, de devolver. Não, compromisso não, você tem que devolver porque é legal, é jurídico, né? É legal. Mas uma preocupação do presidente em devolver e vincular, se possível, né, essa devolução à solução do problema do aluguel da Câmara Municipal. Foi devolvido? Foi conversado com o prefeito sobre essa possibilidade? Então, Sérgio, nós devolvemos R$7.280.000, um pouco mais, com redondos e centavos. E a devolução ela não tem uma destinação. Essa devolução ela vai para o cofre da prefeitura e a prefeitura utiliza dentro das suas prioridades. Eu não tenho como carimbar. Nós tentamos poder carimbar essa verba tal qual os presidentes anteriores, como você via falando, o que o Edil fez, a lei que foi aprovada com relação à autorização de desapropriação no prédio da Câmara de Vereadores, da mesma maneira que o Paulo Silva também devolveu o do 10º. Se nós pegarmos de 2005 a 2012, o montante devolvido da Câmara de Vereadores de do 10º, foi quando iniciou o imbróglio do aluguel da Câmara de Vereadores, soma-se R$39 milhões. Com mais os 7 milhões de 2013, nós estamos com uma ordem de mais de R$45 milhões devolvido à Prefeitura. E a Prefeitura deveria fazer uma gestão priorizando os problemas que a Prefeitura criou na Câmara de Vereadores. O que aconteceu no ano passado, e aí que nós fizemos todo aquele barulho, foi quando o prefeito se elegeu. Ele se elegeu com uma popularidade altíssima, dando as cartas, digamos assim, e tentou menosprezar a Câmara em todos os sentidos. Que a Câmara era caloteira, que os vereadores eram caloteiros, mesmo sabendo que ele passou por aquela casa durante 6 anos, mesmo sabendo que ele fazia parte desse contexto enquanto vereador. E realmente nós ficamos numa situação completamente vulnerável. Um despejo no dia 18 de janeiro de 2013. E realmente ele conseguiu naquele instante contagiar a sociedade de que a Câmara tinha uma conotação pejorativa para todos nós. E nós tivemos que enfrentar sobre tudo isso. Eu me lembro muito bem em abril, quando eu chamei a imprensa, que eu apresentei uma solução para a imprensa. Eu já tinha feito um planejamento para chegar ao final do ano com essa devolução do 10º, fiz um planejamento para isso. Nós tínhamos conseguido uma área doada para a União, pela União, uma área ali na Duque de Caxias, com mais de 7 mil metros quadrados, com destinação única e exclusiva para uma construção no prédio da Câmara de Vereadores. E apresentamos isso ao Executivo. O Executivo não se manifestou e ele continuava no sentido pejorativo de falar: nós vamos jogar a Câmara na antiga rodoviária, querendo dizer que lá era um lugar ruim. Nós íamos jogar os vereadores na antiga Câmara de Vereadores. Depois veio o Senec, nós vamos jogar os vereadores lá no Senec. E nunca apresentou um projeto. Passou-se mais algum tempo. Depois ele falou que ia construir um centro administrativo, que ia agregar toda a prefeitura, um parque municipal, e a Câmara estaria junto dentro desse projeto, mas isso não saiu dessa discussão. Chegou no dia 15 de agosto, o Ministério Público nos chamou para uma audiência pública, porque eu fui ao Ministério Público, apresentei todos os duodécimos que foram devolvidos desde 2005, apresentei a lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores quando o Edil era presidente, tornando aquele prédio de utilidade pública para efeitos de apropriação.
A Prefeitura iniciou-se, isso foi em 2007, a Prefeitura iniciou-se o processo de desapropriação em 2008, mas não concluiu o processo em 2008. Fez avaliação do imóvel, fez todo o rito processual administrativo para, enfim, editar o decreto de desapropriação, mas assim também não o fez. Apresentei um planejamento que nós íamos fazer, apresentei a área da União que nós tínhamos conseguido, e aí no dia 15 de agosto o Ministério Público chamou para uma reunião, Câmara de Vereadores e Prefeitura de Campo Grande. Naquela ocasião fui eu como presidente, os procuradores André Scaff e Fernando Pinês, e por parte da Prefeitura tão somente o então procurador à época, o doutor Santini. E como procurador nós apresentamos as propostas que tínhamos colocado. A Prefeitura não tinha uma proposta e ele concedeu à Prefeitura 60 dias para que se apresentasse uma proposta. Inclusive, naquela ocasião, o procurador Santini falou, isso é responsabilidade do prefeito. E aí, como você bem disse, eu não posso botar essa responsabilidade tão somente a este prefeito. É a responsabilidade da figura do prefeito de Campo Grande. E se não fizer isso, a responsabilidade cai sobre ele. Tão somente. Chegou o dia 15 de outubro, não teve uma contraproposta. Veio então o secretário de governo, Pedro Chaves, nos procurou na Câmara de Vereadores, nós colocamos algumas prioridades, saúde, educação e a Câmara de Vereadores. E ele chamou então uma reunião com o Walter Cortes, com o Pina Planub, e nos apresentou vários planejamentos. Estamos planejando isso, estamos planejando aquilo outro, estamos resolvendo isso. Eu falei para o secretário de governo, doutor Pedro, enquanto nós estivermos no tempo verbal do gerúndio, nós não vamos resolver nada, porque vou resolvendo, estou planejando, estou fazendo. A hora que vocês trouxerem esse tempo verbal para o presente, né, eu acho que a gente ia conseguir. E aí, a procura que o senhor me fez para que eu tivesse que reunir todo mundo, apresentar a devolução, a Câmara ano passado ela falou muito. Ela falou muito e muitas vezes que ela falou, ela foi criticada porque ela estava falando, porque ela estava fiscalizando, porque ela estava agindo, não estava deixando o prefeito trabalhar, não estava deixando o prefeito se organizar. Então, nesse ano, eu falei assim, vou fazer diferente. Eu vou fazer a devolução do 12º, vou deixar na mão do prefeito, porque a responsabilidade é a única e exclusiva dele. O que ficou desmistificado nesse período todo? Que a Câmara não é caloteira, que os vereadores não são caloteiros e que essa responsabilidade é única e exclusivamente do prefeito de Campo Grande. Então, nesse sentido, é que nós estamos trabalhando, devolução do 12º, tem agora, dia 24 de abril, é o último prazo para uma solução do despejo na Câmara de Vereadores, e até hoje, dia 11 de fevereiro, nós não temos nenhuma solução sobre esse caso. Eu recebo aqui um SMS. Gostaria de saber se há alguma oposição dos vereadores contra a mudança da Câmara para o prédio do Senec ou para o Paço Municipal, transferindo as secretarias para o Senec. É o Adriano e um outro aqui que acaba de mandar um WhatsApp, presidente. Será que a Câmara tem ao menos uma tenda para fazer sessão na praça? Quando eu falei sobre a tenda, foi no sentido de que nós vamos trabalhar em qualquer lugar, entendeu? Nós estamos prontos para trabalhar em qualquer lugar. Nós temos feito isso. Nossas sessões comunitárias, ela é feita nas escolas, nas associações de moradores, ou seja, nós estamos indo ao encontro do interesse de Campo Grande. Isso nós não vamos nos furtar do nosso trabalho, nós estamos prontos a fazer aquilo que a população nos conferiu no voto na urna. Com relação ao Senec e a antiga Câmara de Vereadores, existe uma guia na Prefeitura que seja Guia de Impacto de Vizinhança. E isso nós fomos atrás. Por quê? A hora que nós colocarmos todo esse contingente de Câmara de Vereadores naquele quadrilátero, Arthur Jorge, Barão do Rio Branco, 25 de dezembro e Afonso Pena, ou seja no Senec, ou seja na antiga Câmara, você imagina mais esse contingente de pessoas de carro naquele quadrilátero, o transtorno de trânsito que vai acontecer ali. Vaga para estacionamento já não existe porque lá estão. Então, quer dizer, não é questão só do espaço físico, nós temos que pensar também no entorno. Então, a guia de impacto de vizinhança está dizendo que ali não é a melhor solução para esse problema. Seria se a gente fosse, olha, não vamos ficar aqui por um lapso de tempo, que nós estamos tendo uma solução para construção, um prédio, o que não dá para fazer é isso. Agora,
aonde nós vamos trabalhar. Vereador Mário César, com relação ao valor da passagem do transporte coletivo, ano passado a Câmara aprovou, não é? Teve aí que tirar o imposto sobre serviço, mas parece que foi por 2, 3 meses, foi apenas por um período. Como é que está essa situação para 2014? O que é que pode ocorrer? Porque, na verdade, a população também ficou satisfeita em não ter o valor da passagem alterado, mas também está preocupada em até quando nós teremos o valor dessa passagem do transporte coletivo valendo. Olha, tem que vir um projeto para a Câmara de Vereadores para poder fidelizar, no mínimo, a isenção do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, do transporte coletivo urbano. Isso, algumas pessoas falam, porque a redução foi muito diminuta, mas se fosse um aumento muito diminuto, também haveria uma reclamação. O que nós estamos discutindo lá na Câmara de Vereadores, ou melhor, já discutimos na Câmara de Vereadores, nós já aprovamos, que é o Fundo do Transporte Coletivo, que esse sim é para subsidiar as gratuidades que o poder público concedeu, ou seja, manter as gratuidades, principalmente a dos estudantes, e que a prefeitura, já que ela concedeu essa gratuidade, que ela possa subsidiar essa gratuidade. Então, existe um estudo, esse estudo vai ao encontro do que está pensando um REITube nacional, isso, com relação a toda a carga tributária que vai atingir diretamente o transporte coletivo. E isso é muito importante porque o governo federal, ele criou uma política de isenção tributária para o transporte individual, inchando as ruas com os carros e motos, e ele poderia vir nessa mesma linha de raciocínio e criar uma isenção tributária e incentivar o transporte coletivo. Que aí sim nós teríamos um alcance maior de isenção tributária para a gente poder fazer um transporte atrativo para que as pessoas deixem o seu carro em casa e possam usar o transporte coletivo. Ô, presidente, como é que fica agora a questão da comissão processante? Quer dizer, volta a comissão processante, há clima, né, para continuar a comissão processante. A comissão processante poderia ser arquivada. Como é que fica depois de tudo isso que aconteceu ano passado? Olha, Sérgio, eu tenho andado nas ruas e aonde eu tenho ido, as pessoas perguntam assim, e aí? Enterrou a comissão processante? O prefeito vai ser cassado? Que solução nós vamos dar para Campo Grande? Na realidade, há uma insatisfação generalizada com o que está acontecendo do ponto de vista administrativo no município de Campo Grande. O que aconteceu com a comissão processante? Ela foi suspensa por força de liminar dos desembargadores que estavam de plantão. E agora nós temos que esperar o mérito disso ser discutido. Assim que o TJ definir pela continuidade da sessão de julgamento, nós temos que continuar, temos que terminar o rito. Ela só perde o prazo dela, Sérgio, se o TJ determinar que tenha que iniciar ou continuar a sessão de julgamento, até porque a comissão processante ela findou o trabalho dela dia 20 de dezembro, quando ela entregou o relatório à mesa diretora. Quer dizer, agora a responsabilidade já não é mais da comissão processante, sim do plenário. Do plenário. Tanto é que nós iniciamos uma sessão de julgamento, o que foi interrompido foi a sessão de julgamento. A comissão processante ela já não existe mais. E aí sim, se a decisão do STJ definir que é para continuar, eu tenho hoje 24 dias para eu fazer, porque esse início da comissão processante até o fim dela são 90 dias, não são 3 meses. Então, com todas essas interrupções, também interrompe o prazo de vencimento da sessão de julgamento. Então, a hora que o Tribunal de Justiça definir que tenha que continuar com a sessão de julgamento, ela vai ser continuada. O que me chama a atenção é que em nenhum momento o prefeito e seus advogados, eles questionaram o que está sendo colocado como infração política administrativa. Em momento nenhum foi se defender daquilo que foi realmente protocolizado como infração política administrativa. Ele está o tempo todo defendendo na forma da comissão processante, os membros da comissão processante, como que ela foi formada. Em momento nenhum se procurou fazer assim, eu não tive problema nenhum daquilo que está sendo questionado dos requerimentos, e sim como foi feita a comissão processante.
Inclusive, também como foi apresentada, as pessoas que apresentaram a denúncia até a Câmara Municipal também foi questionado. Mas, presidente, a Justiça pode interromper esse processo de cassação? A Justiça tem a autoridade para fazer isso? Olha, não pode mais julgar. Ela pode fazer isso? Olha, tanto pode que fez, né? Nós suspendemos uma sessão. E a autonomia do Poder Legislativo? Então, nós tentamos resolver isso. Há uma corrente que entende que é legítimo o nosso trabalho, há uma corrente que entende que não é legítimo o nosso trabalho, e a Justiça está aí para defender as pessoas, né? Todo mundo tem seu direito de defesa. E como está nesse imbróglio jurídico, quem vai definir esse destino aí é o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. São 7h52, nós estamos conversando com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Mário César. Deixa eu mandar um abraço para o João Paulo e para a cantora Delinha, que estão ouvindo o programa Tribuna Livre. Nós temos aí a votação da ficha limpa, né, pela Câmara Municipal de Campo Grande. Como é que vai ser essa votação, quando acontece e o que é realmente essa ficha limpa para Campo Grande? O que é que pode e não pode ser efetivado na Prefeitura, na Câmara Municipal, nos órgãos públicos? Olha, isso é um anseio do Brasil inteiro, né? E nós estamos acompanhando realmente o que vem acontecendo no cenário nacional. Nós já votamos essa legislação em primeira instância, em primeira votação, já foi aprovado pelos vereadores. Nós tão somente vamos ratificar, né, a votação a segunda discussão que nós chamamos, né? Segunda discussão e votação na Câmara de Vereadores, para que a gente possa dar essa lisura, né? Que as pessoas que têm ficha limpa de fato e verdade possam ocupar os cargos em comissão junto à Prefeitura de Campo Grande. É bem literal isso, não tem nenhum senão. É justamente isso. O nome é o próprio dia, é a ficha limpa na Prefeitura de Campo Grande. O projeto da ficha limpa atinge também os comissionados da Câmara Municipal? Todos. Nós fazemos parte a Câmara Municipal, ela é um organismo dentro do organograma da Prefeitura de Campo Grande. Vereador, claro que foi o que o senhor falou, muita discussão em 2013, não é? A população de um lado apoiando o prefeito, a Prefeitura de Campo Grande, outra parte da população apoiando a Câmara Municipal, mas a grande realidade é que 2013 Campo Grande não andou da maneira como se esperava, não é? Do que a população esperava, do que os próprios políticos. 2014, aliás, final do ano começou a discussão, olha, nós precisamos aumentar a base do prefeito Alcides Bernal, precisamos conversar com mais vereadores. E aí, aumentar a base, eu vejo que não é você passar para o lado da prefeitura, mas votar projetos de interesse da população. O que já aconteceu em 2013, não acredito eu, porque não teve nenhum projeto do Executivo que foi vetado pela Câmara Municipal. Mas em 2014, nós podemos dizer que Prefeitura e Câmara Municipal já abriu um diálogo, ou ainda nós estamos, a Câmara, né, através dos vereadores, e a Prefeitura, através do prefeito, seus secretários, nós ainda estamos aguardando esse diálogo para 2014? Olha, Marquinhos, na mesma forma que foi em 2013, até o meu discurso de abertura foi um discurso apaziguador, um discurso fraternal, para que houvesse realmente essa harmonia. Só que nós temos que separar as duas coisas, um divisor de águas. Uma coisa é a ação administrativa da Prefeitura, ela é independente do ponto de vista de execução. Por mais que o prefeito não tenha a sua maioria na Câmara de Vereadores, em momento nenhum nós fizemos uma obstrução de trabalho para ele. Pelo contrário, a obstrução foi feita em todos os trabalhos da Câmara de Vereadores. Quantos projetos de interesse da sociedade de Campo Grande, eles foram vetados pelo prefeito de Campo Grande? Quantas emendas do orçamento agora foram vetadas contra o interesse de Campo Grande, embora nos seus vetos do prefeito, foram 73 emendas parlamentares, que nós tiramos dinheiro do tapa-buraco, que era inclusive uma plataforma de governo do prefeito que não iria usar desse expediente tapa-buraco e sim fazer todas as vias públicas. Então, nós tiramos dinheiro do tapa-buraco, fizemos as emendas que nós colhemos nas sessões comunitárias que nós fizemos, foram 21 no ano passado, nas audiências públicas que eu fiz na Câmara de Vereadores, e o prefeito vetou as emendas de interesse público com a seguinte alegação: que nós vamos manter o programa de tapa-buraco, porque esse é o programa de interesse público.
E as emendas que foram colocadas não são de interesse público. Então, essa coisa do engessamento do município de Campo Grande em 2013 é muito maior a ineficiência administrativa, e eu falo isso com muita propriedade, tanto é que nós iniciamos o ano de 2014 sem o kit escolar, sem uniforme escolar, ou seja, não houve um planejamento de 2013 para que se iniciasse 2014 com as crianças nas escolas, com seu material escolar, com seu uniforme escolar. É culpa da Câmara de Vereadores? O orçamento que foi realizado em 2013, com mais de 3 bilhões, foram 2 bilhões e 798 milhões, com mais suplementação, que foi mais uns projetos que foram à Câmara, que a Câmara não fez nenhuma intervenção, só nós corrigimos as suplementações que foram erradas, como nós corrigimos a LDO, como nós corrigimos que a lei de dívida orçamentária, como nós corrigimos a lei orçamentária, como nós corrigimos o plano plurianual, e foi a Câmara que foi o empecilho para que se tivesse uma gestão eficiente. Não são. As questões políticas na Câmara de Vereadores e aumentar a base na Câmara de Vereadores, a única preocupação que eu estou vendo por parte do prefeito em aumentar a base, ele está preocupado com a sessão de julgamento. Tá? Porque a governabilidade que ele pretende fazer e deveria fazer, eu falo o caso da Getran. A Getran tem um técnico excepcional lá, que são o Jean Saliba. Tem uma lista de 11 ou 12 técnicos capacitados para poder entrar na Gentran e fazer uma gestão de trânsito eficiente. E até hoje não deixou nomear. Então, qual que é o empecilho que a Câmara está fazendo por conta de uma gestão que vai atender a população de Campo Grande? Esse é que eu não estou entendendo, viu, Marquinhos? O senhor falou a respeito das emendas que não foram aprovadas pela Prefeitura. Existia um acordo entre Prefeitura e Câmara, ou seja, entre os vereadores e a Prefeitura Municipal, para que essas emendas fossem aprovadas antes da discussão? Olha, prefeito, nós temos aqui 73 emendas, os vereadores que apresentaram, situação e oposição, são os seus vereadores, mas os vereadores de oposição, isso aqui é um anseio da população, vai ser aprovado isso aqui? Houve essa conversa antes da aprovação dessas emendas por vocês, e aí esperando que o Executivo pudesse Aconteceram exaustivas reuniões, até do ponto de vista de corrigir o que estava errado na lei orçamentária. Tanto é verdade as emendas que vieram ao orçamento por parte do Executivo para corrigir as distorções que foram colocadas. Lembro muito bem que foi apresentada uma lei orçamentária numa data e em seguinte foi apresentada uma outra lei orçamentária, que nós tivemos que desconsiderar a segunda lei apresentada e não a protocolizada na Câmara de Vereadores. Um plano plurianual nos moldes do governo federal que não conversa com a lei orçamentária e não conversa com a LDO. Ou seja, então nós temos exaustivas reuniões com a parte técnica de planejamento de finanças. Nós temos todo o planejamento que foi feito pela Prefeitura, como nós fizemos até 2012. Em 2012 para 2013, que não houve diálogo com o prefeito. Desta vez, em 2013 para 2014, a Secretaria de Finanças, através do secretário Benhur, com o Pedro Chaves, na Câmara de Vereadores, discutindo as emendas, discutindo como que nós iríamos fazer, discutindo sobre todos os assuntos. E aí nos causou essa surpresa o veto dessa, porque foram 243 emendas aprovadas no nosso relatório. Das 243, 73 foram excluídas. E ali ele excluiu não só da oposição, como da base também. Bem, vereador Mário César, eu acho que a população espera realmente um trabalho, para Campo Grande, um trabalho que dê resultados na área da saúde, da educação, na área de obras, aliás, em todas as áreas, porque nós moramos aqui, eu acho que todos que moram em Campo Grande torcem para uma capital muito melhor, a cada ano melhorando. Eu acho que é o que todos desejam. Esperamos aí que você tenha sucesso novamente aí frente à presidência da Câmara Municipal, que se resolva essa situação, para onde vai a Câmara Municipal, se fica ou não, para que olha, está aqui a solução, vocês não vão ficar aqui, vão para o lado A, pelo menos fique sabendo o que é que o Executivo pensa, e para que a população também tenha essa resposta, não só os vereadores, mas para que toda a população. Esperamos realmente que seja um 2014 de coisas boas para Campo Grande. Esse eu acho que é o nosso pensamento e o pensamento de toda a população, que continue trabalhando, fiscalizando e cobrando o Executivo, que eu acho que também é necessário. E o pessoal da base, do prefeito, trabalhando também para atender a população de Campo Grande. Não tenha dúvida, Marquinhos, esse é o nosso objetivo. Nós vamos continuar trabalhando por Campo Grande.
São 29 vereadores que têm esse pensamento. E eu acredito que o nosso papel vai ser muito bem representado, até como o Sérgio falou, né? O melhor modelo de governo é a democracia, respeitar o voto e respeitar a vontade do povo.